Boa notícia para o Fluminense, o tricolor deixa a zona de rebaixamento, mesmo que momentaneamente. A gente torce, né, para que isso se perpetue, mas além disso a gente vai trazer informações sobre a situação clínica de um jogador do Fluminense. O Mano Menezes explicou algumas decisões que ele tomou na noite de ontem na partida contra o Cruzeiro, e tem moleque de Xerém brilhando em partida na sua nova equipe. Além disso, também punição definida para o árbitro de Fluminense e São Paulo. Muita informação do Flusão, portanto, nesse vídeo aqui. Desde já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Depois da vinheta, vamos falar muito do Flusão. Finalmente esse imbróglio foi resolvido, o STJD julgou e já puniu o árbitro Paulo César Zanovelli, que foi quem comandou a vitória do Fluminense por 2-0 contra o São Paulo. Vocês vão lembrar, né, que o primeiro gol do Fluminense foi marcado pelo Cauã Elias e rolou todo aquele bafafá, né, porque o VAR chamou, o Thiago Silva teria botado a mão na bola quando o juiz deu a vantagem, ficou naquela coisa, o São Paulo alegando erro de direito, querendo a anulação da partida. Obviamente a partida não foi anulada e o árbitro Paulo César Zanovelli foi punido por conta da confusão que aconteceu. A punição que ele recebeu foi decorrente do artigo 261A, que fala sobre deixar o árbitro auxiliar ou membro da equipe de arbitragem de cumprir as obrigações relativas à sua função. A pena prevista para esse artigo é de 15 a 90 dias e ele acabou pegando a pena mínima. E essa suspensão só é válida em competições nacionais. Ele está escalado para apitar Equador e Paraguai nas eliminatórias, vai apitar normalmente. A punição dele é somente, né, em competições nacionais. O argumento ali da CJD é que, na verdade, ele fez o certo, que foi não favorecer o infrator, né, porque se ele anula aquele gol ali, o São Paulo, que cometeu a falta ali com o Caleri, estaria sendo beneficiado, mas ele reconhece o erro de comunicação dele, que ele poderia ter se comunicado melhor. Inclusive, ele falou sobre isso no julgamento. Eu tenho aqui as aspas do Paulo César Zanovelli. Ele falou o seguinte: não houve falha de regra, né? Não houve erro de direito, mas eu poderia ter melhorado a minha comunicação. Ela é para todos. Eu deveria ter dito, eu autorizei. Teve falha de comunicação. Às vezes a gente está correndo, tem adrenalina, a palavra pode faltar. Mas eu não poderia deixar de correr com o que é justo. O senso de justiça eu não poderia negar. Nunca posso beneficiar um infrator. Isso foi o que disse, portanto, o Paulo César Zanovelli, que, repito, foi punido no artigo 261A, mas pegou a pena mínima, 15 diazinhos fora ali de molho de competições nacionais. E claro, a partida não será anulada, tá? Então tá valendo o resultado, vitória do Fluminense contra São Paulo por 2-0, fim de novela finalmente. Quero falar um pouquinho agora desse jogador cuja negociação trouxe muita polêmica. Muitos tricolores reclamaram muito desse empréstimo, né? Não foi uma venda, foi um empréstimo que o Fluminense realizou. Tô falando do meio-campista Agner, que está no Palmeiras e ontem jogou a primeira partida, a estreia do Verdão na Copa do Brasil Sub-20 e se destacou muito na goleada sonora do Palmeiras por 12-0 contra o União ABC do Mato Grosso do Sul. O Agner fez 2 gols e deu uma assistência. A gente tem aí, ó, na tela o primeiro gol marcado pelo Agner. Ele é o camisa 25 aí que recebeu esse passe, bateu cruzado. Um gol que lembra até um pouco o gol do John Arias ontem, né? Fez esse primeiro gol e o segundo, a bola chega lá pela direita, ó, o camisa 12 vai cruzar rasteirinho e o Agner manda para o fundo das redes, fazendo o seu segundo gol nessa partida. Então tá se destacando muito lá no Palmeiras, né? A gente já tinha trazido aqui a informação de que ele chegou inclusive a treinar com a equipe de cima lá com o Abel Ferreira, e foi uma negociação que muitos tricolores questionaram, né? Porque ele é um jogador que sempre foi visto com muito potencial em Xerém, mas o Fluminense acabou emprestando ele com uma opção de compra avaliada em $1 milhão, né? Cerca de 5,5 milhões de reais. Palmeiras pode comprar esse valor aí, né? Comprar os 50% do Agner por esse valor ao final do vínculo. O Fluminense ficaria com os outros 50%. O Mário Bittencourt, inclusive, falou sobre isso, né, na coletiva que ele deu essa semana, sobre a negociação do Agner. Eu até abro aspas aqui para você lembrar. Ele disse o seguinte: ele está emprestado com uma opção de compra também pelo mesmo motivo. Quando o Arthur desceu, ele saiu de titular do 20 para a reserva do 20. Houve um questionamento por parte do atleta: não vou ser aproveitado no profissional, gostaria de buscar o meu espaço em algum lugar.
Então o Mário Bittencourt diz que foi um pedido do Wagner essa negociação para o Palmeiras. Ele chegou a comentar, né, nessa mesma coletiva que o staff e o jogador entendiam que ele teria mais espaço para performar lá no Palmeiras e acabou deixando o Fluminense. Tá começando a ter destaque por lá, né? Como eu disse, treinou na equipe principal, agora nessa goleada do Palmeiras, ele participa de 3 gols, marcando 2. É um jogador que eu gosto, tá? Eu acho que ele tem uma questão de intensidade, ele precisa melhorar um pouco isso, mas tecnicamente eu acho o Wagner um cara muito refinado. A pena que o Fluminense negociou o Arthur também, agora a gente não tem meia no Sub-20, né? No 23 a gente também não tem meia. O jogo agora contra o Sport a gente jogou com 3 volantes e 3 atacantes. No jogo do Sub-23 contra o CRB a gente jogou com o Rafael Monteiro, que é um lateral esquerdo de camisa 10, porque o Wagner foi emprestado, logo depois o Arthur foi vendido lá pro futebol do Marrocos. Eu quero, claro, saber a sua opinião, você que tá ligado aqui na Central. Você achou que o Fluminense fez besteira em negociar o Wagner com o Palmeiras? Comenta aí embaixo pra gente trocar aquela ideia. Vamos começar a falar um pouquinho dessas ótimas notícias do Fluminense, que venceu ontem o Cruzeiro e conseguiu deixar a zona de rebaixamento. Antes de a gente falar sobre tudo isso, deixa eu rapidamente lembrar você ligado aqui na Central de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu WhatsApp. Para fazer parte é muito simples e muito fácil. Para correr no comentário fixado desse vídeo, lá você vai encontrar um link. Clica nele, vai abrir no seu WhatsApp o canal da Central. Aí você vai achar o botão seguir, geralmente fica no canto superior direito, clica lá e a partir daí você está recebendo tudo o que acontece com o Flusão diretamente no seu celular. Beleza? Tô te esperando por lá. Vamos falar um pouquinho dessas informações, né? Primeiro de tudo, essa notícia maravilhosa, ótima para o Fluminense, porque a gente conseguiu deixar a zona de rebaixamento. Vencemos o Cruzeiro ontem por 1-0, o gol do John Arias, uma partida tecnicamente não me agradou, mas eu quero saber dos 3 pontos, eu quero saber do Fluminense saindo da degola. Pelo menos de momento a gente saiu, o Fluminense chegou aos 30 pontos com 28 jogos, mas a gente lembra, né? O Fluminense tem uma partida a menos. Falei no vídeo ontem aqui, a CBF confirmou que o jogo contra o Atlético Paranaense, que a gente está devendo, vai ser no dia 22 de outubro, às 7h30 no Maracanã. Mas até lá a gente está com um jogo a menos. E na rodada, o Vitória e o Corinthians ainda não jogaram e podem acabar, né, novamente passando o Fluminense. O Vitória joga amanhã às 4h30 fora de casa contra o Atlético Mineiro. Então fica a nossa torcida, né, para o Atlético Mineiro que já tirou a gente da Copa da Libertadores. Pelo menos faz a boa aí, né? Ganha do Vitória, segura o Vitória aí na zona de rebaixamento. E também amanhã às 7 da noite o Corinthians enfrenta em casa o Internacional. Espero que o Internacional faça a boa também para o Fluminense seguir fora da zona de rebaixamento. Lembrando, a gente tem um jogo a menos, então a gente vencendo, a gente sai da zona de qualquer maneira, mas seria muito bom, claro, né? A gente, com esse jogo a menos ainda, já está fora da zona de rebaixamento. E algumas informações para atualizar, tá? O próximo jogo do Fluminense no Brasileirão é somente lá no dia 17 de outubro contra o Flamengo e a gente tem 2 desfalques certos para essa partida. O lateral esquerdo Marcelo tomou o 3º cartão amarelo, assim como o atacante Keno, então eles estarão suspensos e não poderão jogar esse jogo. Falando sobre o Keno, ele foi substituído na partida, vocês vão lembrar que ele teve ali um lance que até em primeiro momento, né, minha reação foi pedir pênalti ali, depois eu vi que acabou não sendo nada, mas ele caiu e o juiz acabou parando o lance, ele caiu de uma maneira estranha ali, prendeu um pouco o joelho o pé no gramado, né, deu aquela esticada no joelho, causou uma preocupação, foi substituído na hora, né, eu vendo ali o jogo falei, ferrou, é joelho, ele vai ficar um tempo fora aí, vai ser uma coisa um pouco mais grave, mas felizmente não é o caso, inclusive ele na zona mista falou sobre o assunto, ele disse que foi um susto, uma dorzinha no joelho somente, e que o doutor do Fluminense já teria dito para ele que não foi nada demais, então o Keno não deve ter uma lesão diagnosticada e, tirando o fato de estar suspenso, né, não vai desfalcar mais o Fluminense por conta desse problema. Então, uma ótima notícia, um cara que foi titular no jogo de ontem, assim como foi contra o Atlético Goianiense, né, recuperando essa vaga ali que era do Serna, era dele, o Serna pegou, agora ele tá recuperando essa vaga no time do Fluminense. Inclusive, o Mano Menezes falou na coletiva sobre as decisões que ele tomou no jogo, né? A gente lembra que o Thiago Silva acabou não jogando por conta ainda daquele problema no calcanhar no primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, ele tá terminando de se recuperar. A minha expectativa era que o Antônio Carlos fosse o titular, ele que jogou contra o Atlético Goianiense, por sinal, mas o Mano Menezes optou pelo Manuel ao lado do Thiago Santos. No meio-campo, surpresa enorme, ele colocou o Vitor Hugo de titular no lugar do Bernal. Lá na frente, o Keno jogou no lugar que
ultimamente vinha sendo do Serna, né? Mas o Keno foi titular também contra o Atlético Goianiense. E na frente o Cauã Elias foi titular. O Cano tinha jogado titular no último jogo, o Cauã Elias voltou ao time, mas o Cano estava suspenso. O Mano Menezes foi perguntado sobre essas mudanças e ele explicou assim na coletiva. Mas a escolha do Manuel é porque a gente também sabia que o ataque era muito rápido do adversário. O Manuel é um jogador de mais velocidade para fazer junto com o Thiago as coberturas dos dois lados. A escolha quis dar um pouquinho de respiro para Facundo, que vinha tendo um pouco de dificuldade, não conseguia completar os jogos, estava sofrendo um pouquinho. Facundo está em adaptação. Facundo veio de um clube pequeno, clube uruguaio, sem tanta estrutura, ou quase nada de estrutura. Então fez os primeiros jogos sem sentir, depois você começa a sentir a carga, a sequência de jogos, e não podemos perdê-lo. Então foi para dar uma respiradinha. No intervalo entrou bem. Foi a segunda alteração, a outra foi Keno, já iniciei o jogo lá. A gente achava que precisava ter um homem de válvula de escape com bastante velocidade, com drible, porque ia ser necessário que estivesse assim. E a quarta? Não, Vitor Hugo já falei. Mas aí não é escolha, daí é uma questão mesmo de você não tinha nenhuma dúvida que isso queria acontecer, né? Pela que a temporada vem apresentando, pela resposta de Cauã. Acho que é isso. Precisamos contar com mais jogadores, precisamos estar todos muito próximos, se ajudando, com bastante humildade, pouca vaidade, competir todo jogo como competimos hoje. E aí eu tenho certeza que o torcedor vai estar ao nosso lado com mais paciência. Aí então a explicação do Mano Menezes, e nisso tudo, né, ele fala ali do Manuel por uma questão de velocidade. A explicação do Keno, pra mim, não fez muito sentido, porque o Serna também é um jogador de velocidade de drible, né? Então ele preferiu o Keno porque, sei lá, na minha maneira de chegar, ele acha o Keno melhor que o Serna. E tudo bem você pensar assim, embora eu acho que o 2024 do Serna é melhor que o Keno. Eu acho o Keno mais jogador que o Serna, mas em 2024 o Serna tá muito melhor do que o Keno. No ataque, né? O jeito que ele falou ali me fez entender que na cabeça dele o Cano é o titular, porque ele falou, Cauã jogou porque o Cano tá suspenso, né? Então, não sei, eu não botaria o Cano titular pelo 2024, ainda mais pelo que o Cauã vem fazendo. O Cauã tem sido um jogador muito útil pro Fluminense. Mas eu acho que a gente vai começar a entender um pouquinho mais agora que o Cano tá recuperado a partir do jogo contra o Flamengo, que os dois vão estar à disposição. Mas de tudo que o Mano falou, eu queria destacar muito a parte que ele fala do Bernal, né? Ele disse que deixou o Bernal no banco, o Bernal entra no intervalo, dá essa chance pro Vitor Hugo para dar esse respiro pro Bernal. Ele fala da questão da adaptação, que o Bernal veio de um time de menor investimento lá do Uruguai, de menos estrutura, e é verdade, né? O Defensor é um clube que no Uruguai ele tem a sua importância, embora não seja um dos grandes, mas você transportar ele para uma realidade do futebol brasileiro, ele seria... É como se o cara tivesse vindo de um time pequeno de estadual, com todo respeito ao Defensor, pela diferença de tamanho de torcida, de tamanho de clube, de estrutura, etc e tal. E além de tudo isso, né, tem uma questão de adaptação geográfica. A gente tá falando de um cara que não é brasileiro, tá vindo morar no Brasil, é outro país, outra língua, outra cultura. Isso acaba demorando um pouco. Eu sempre bato muito nessa tecla aqui, né? O pessoal sempre pede muita contratação de jogadores, de treinador estrangeiro, e tudo bem. Existem muitos talentos, muitos valores. O John Arias fez o gol ontem, colombiano. O Germancano, enfim, dispensa comentários, argentino. E tudo bem, só que eu acho que o torcedor às vezes acaba ignorando um pouco esse fator que acaba acontecendo muito. É questão de adaptação a uma nova realidade. Isso acontece não fisicamente, não só fisicamente, como é o caso do que o Mano acabou de falar, mas também mentalmente para o jogador. Então eu achei muito interessante o Mano fazer esse levantamento ali para citar o porquê que o Bernal foi poupado desses primeiros 45 minutos de jogo contra o Cruzeiro. Mas essas eram as informações, torcedor tricolor, que eu queria trazer para vocês. Essas duas boas informações do Fluminense, a gente saindo da zona, tudo certo com o Keno, não tem nenhuma lesão mais grave. Eu quero agora, claro, que você deixe o seu comentário aqui embaixo. Você está confiante que Atlético Mineiro e Internacional farão a boa para ajudar o Flusão a seguir fora da zona do rebaixamento? Comenta aí embaixo para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.